Muito bom dia, amigos do Dimensão News. Estamos em Tramandaí, aqui na sede do Sesc, né? Hoje pela manhã aconteceu aqui o Café Conexão, né? Pela manhã, começou já às 9h30 da manhã. E o palestrante Lucas, né? Fino, isso? Fez a palestra aqui sobre o que ele é. Especialista em economia, deu alguns exemplos aqui de alguns países, né, referência, porque o Brasil também, a gente sabe que não passamos aí por uma administração muito boa, pela uma economia muito boa, e também aqui o Litoral Norte, né, muitos empresários, muitos aqui hoje pessoas ligadas às prefeituras da nossa região, e aqui o Lucas, né, esteve aqui palestrando. Bom dia, Lucas, tudo bem? Muito bom dia, foi uma satisfação estar aqui em Tramandaí, falando um pouco aí sobre a visão da FEComércio, sobre os desafios do Brasil, né? O nosso grande desafio da FEComércio, nossa missão, né, é a gente melhorar as condições para as empresas produzirem, aí junto com o Sesc e Senac, né, na área de bem-estar e qualificação dos trabalhadores. Então é importante a gente estar compartilhando essa nossa visão aqui. Lucas, durante a palestra ali, né, acompanhei alguns fatos importantes e algum deles onde a economia, né, o país, o Brasil, o governo federal, o governo estadual, o municipal, tem que ter a economia dentro da sua administração. E a gente não vê isso, né? A gente não vê isso nem no âmbito federal, estadual e municipal. Aqui a nossa região é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, né? É a região do Litoral Norte. Então nós temos dificuldade no setor público, né? As prefeituras, porque muito gasto com a área da saúde, né? A área da saúde leva muito. Aí falta o dinheiro para o investimento no turismo, né? Onde que é a vocação das nossas cidades praianas aqui do litoral. Exato, esse é um dos pontos que eu quis chamar a atenção, né? Não adianta a gente ficar discutindo se o dinheiro vai para cá ou vai para lá, quando o dinheiro é pouco. No fundo, o Brasil é um país que precisa aumentar a sua renda média. E para a gente aumentar a renda média, a gente precisa aumentar a produtividade do país. Não tem outra forma senão a gente aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade tem diversos caminhos, mas a gente precisa ver os governantes, os políticos, principalmente ano que vem, a gente está em momento de eleição aí, debaterem questões que causem o nosso aumento de produtividade, né? E não questões que não têm impacto sobre isso. Porque senão a gente vai estar sempre discutindo se nós vamos colocar num hospital, né? Vamos ter que colocar o dinheiro que está curto num hospital X ou no hospital Y, mas a gente nunca vai conseguir construir os dois hospitais. Quando a gente fala em produtividade, não é só na área do comércio, das empresas, também nas áreas, né, públicas, né? Eu sempre falo e comento que a nossa administração municipal, né, a estadual, federal, também tem, em certos momentos, que ser administrado como uma empresa, né? Nós temos que produzir para poder gastar. Assim faz uma empresa e assim tem que ser também uma administração pública. Perfeito. E a administração pública, ela tira, né, ela tributa a economia, tributa a população. Então, quanto mais a população tiver renda, quanto mais o país crescer, quanto mais uma região crescer, mais recursos ela tem. Então, é fundamental que uma administração, seja do município, seja do estado, seja do país, esteja sempre olhando para formas, medidas que aumentem a renda, aumentem a produtividade, aumentem o PIB do país, do estado e dos municípios. Porque é dessa forma que o governo vai ter mais recursos para atender a própria população. No teu ponto de vista, como é que está o Brasil hoje economicamente? Né? Vamos primeiro começar pelo Brasil, depois a gente pergunta para o Rio Grande do Sul. Como é que tu acha que o Brasil está nesse momento? Ontem mesmo eu assisti uma entrevista que caiu, que hoje o maior índice de desemprego, né? Já não somos mais. Né? A gente caiu bastante o índice de desemprego. Aqui na nossa região, tem muitos empregos que as pessoas não estão indo, né? Deve ser por um desses fatores que eles devem contabilizar, né? Hoje a juventude, muitos dessa juventude não querem trabalhar na área do supermercado, como é que na nossa região, ou de uma farmácia, né? Então está sobrando vagas de emprego hoje. A gente vê que o Brasil está num momento de aquecimento. Hoje o Brasil está num momento de aquecimento econômico, né? Taxa de crescimento relativamente alta. E alta para os nossos padrões, né? E taxa de desemprego baixa. Como o senhor falou, tem empregos sobrando, né? Vagas de emprego sobrando. Mas o que a gente nota como desafio de longo prazo?
o Brasil está crescendo em marcha forçada. A nossa forma de crescimento hoje, esse aquecimento que a gente vive, ele não é sustentável. E ele não é sustentável por 2 elementos que a gente identifica como desafios aí do Brasil para o longo prazo. Em primeiro lugar, o Brasil não está crescendo produtividade, então a gente está crescendo simplesmente por aumento de demanda, e a gente vê que é aumento de demanda quando a gente vê a inflação vindo. Então, o que isso significa quando a gente vê a inflação vindo? Que o país está crescendo acima do que ele pode. Quando as empresas estão tendo mais demanda do que elas conseguem ofertar, os preços acabam aumentando. Então esse é um primeiro desafio grande. E o segundo desafio grande que a gente vê é o endividamento do país. Hoje o Brasil, a cada ano, falta R$1 trilhão, R$1 trilhão nas contas do governo. Todo ano o governo tem que ir lá pegar R$1 trilhão emprestado para fechar suas contas do ano. Logicamente essa é uma situação completamente insustentável. A gente não vai ter como pegar sempre, cada ano, R$1 trilhão emprestado para fechar as contas do governo. Então, em algum momento, o governo vai ter que reduzir gastos, conter as suas despesas, e isso vai acabar afetando esse nosso crescimento econômico. Então, a gente precisa enfrentar esses 2 grandes desafios de longo prazo se a gente quiser manter a economia crescendo, que são aumentar a produtividade e reduzir o endividamento do setor público, dos governos de modo geral, principalmente do governo federal. Como é que está o estado do Rio Grande do Sul? O estado do Rio Grande do Sul vem se recuperando da enchente, né? A gente vê que há uma recuperação em indicadores econômicos, né? O estado já passou por essa recuperação, apesar de muitas empresas ainda estarem sofrendo com as dívidas que ficaram das enchentes, né? A gente pega, por exemplo, o programa que foi voltado às micro e pequenas empresas, que é o Pronamp. Ele ainda está em fase de carência, então as empresas não começaram a pagar os empréstimos ainda, a amortizar esses empréstimos. A gente, inclusive, tem um estudo sobre isso, que a gente fez pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa, que mostra que os próximos anos vão ser difíceis para essas empresas que pegaram dívidas com o Pronamp, porque as taxas de juros não são baixas, né? E essas dívidas vão ter que começar a ser pagas a partir do ano que vem. Mas a gente vê que nos indicadores de econômicos de modo geral houve uma recuperação. Qual é o problema do Rio Grande do Sul? Também esse problema de longo prazo, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado muito endividado, que tem problema para fechar suas contas, né? E que tem um grande problema na área, quando a gente pensa em produtividade, qual é o grande problema do Rio Grande do Sul? Educação. A qualidade da educação no Rio Grande do Sul é muito aquém do que a gente precisaria. A gente vem perdendo, quando a gente olha os indicadores de qualidade de educação, o nosso IDEB, a gente vem perdendo posições para outros estados. Então, assim, a gente evolui mais devagar do que a média do país evolui. E isso nos traz problemas quando a gente pensa em longo prazo. E recentemente eu também observei que aqui no Rio Grande do Sul, quem ficar em 4 matérias, quem rodar, ele passa. Tu viu essa? Nosso governador tão inteligente fazer uma prova dessa aí, né? Quem ficar em 4 matérias, ele passa para o próximo ano, né? E sem ter que... não roda mais. O problema da educação é um problema amplo, né? Na nossa visão, a gente precisaria começar a discutir mais fortemente aqui no Rio Grande do Sul parcerias público-privadas na área de educação, né? É incrível como a gente evoluiu, por exemplo, em parcerias público-privadas na área da saúde, né? Hoje, muitos hospitais que atendem 100% SUS, ou uma boa parte do atendimento é SUS, são hospitais privados, não são hospitais públicos, né? E a experiência do hospital privado, né? A competição no mercado ajuda a melhorar a gestão do hospital no dia a dia. É importante que a gente avance para as escolas também, né? Para que a gente comece a testar modelos em que a gente começa a colocar alunos da rede pública, alunos que são bancados pelo governo do estado, mas que frequentam colégios privados. Essas experiências dos colégios que têm competição no mercado, que são acompanhados pelos pais dos alunos, podem nos ajudar, inclusive, a melhorar a gestão das próprias escolas públicas em medidas como essa. Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo a Tramandaí. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite. Tá bom? Esse aí foi o palestrante dessa manhã aqui,
do café, onde que ele palestrou sobre o desafio do Brasil, né? O desafio do Brasil, que são muitos, a gente sabe que são muitos desafios que o Brasil tem por aí, né? Assim como o estado do Rio Grande do Sul, também como as nossas cidades aqui da região, né, do litoral norte, as cidades praianas, né, que agora está chegando o verão e muitas vezes falta o dinheiro, o din-din, para poder nós aí fazer um bom veraneio, com bons shows, com bom movimento, né? Vou tentar falar com a Elisa aqui. Vou conversar um pouquinho com a Elisa. Vamos para a entrevista? Vamos, deixa eu largar. Vou te tirar do café. Mais um café? Mais um café com conexões, uma alegria estarmos aqui recebendo, né, prefeituras, nossos grandes parceiros, empresários, a imprensa, que é muito importante também para fortalecer o nosso trabalho. E é um momento da gente se conectar, mas também de agradecer essas parcerias no ano de 2025. Diz uma coisa, o palestrante Lucas, né, gostei da palestra dele, né, muito boa a palestra dele, economista, né, uma pena que os nossos prefeitos não vieram, né, porque se tivesse aqui, iam ter uma aula de como economizar, como organizar, né, a sua administração, onde que ele falou por várias vezes a importância de saber, né, a importância de saber administrar, a importância de ter o crescimento não só no setor público, mas também no setor, não só no setor privado, mas também no público, né? Eu sempre digo, nós temos que administrar uma prefeitura como ela se fosse uma empresa, né? Porque na nossa empresa a gente não bota dinheiro fora. E também teria que ser assim nas administrações públicas, né? Então ele deu uma aula aqui hoje. Deu, né? O Lucas Esquifino é nosso economista na FEComércio, diretor ali do IFEP, do Instituto FEComércio de Pesquisa, e é um trabalho muito sério que é feito, como ele disse, acompanhados os projetos de leis, levado isso para o empresariado, e a gente fica muito agradecido, somos muito agradecidos por ele ter aceito esse convite, e com certeza, se a prefeitura, empresários tiverem interesse, a gente pode marcar um outro momento para que ele possa vir falar sobre os desafios para o ano que vem aí na nossa economia. E o SESC preparado para esse verão 2025, 2026? Sim, dia 2 de janeiro começamos o projeto Estação Verão na Casa da Praia Sesc, já estamos com a programação toda montada e muita novidade por aí para esse verão. Eu ia perguntar, vamos ter novidade? Não podemos ter nenhuma por enquanto? Sempre, muitas novidades, sempre, todo ano a gente inova, mas claro, né, sempre com as nossas aulas de danças, empréstimos de materiais, o banho acessível de mar, o nosso Dia da Inclusão, que é muito importante também, que a gente realiza todos os anos, mas sempre tem novidade, né, Rogério? Shows ali também vai ter algum? Alguns shows acontecem nos municípios, na beira da praia, uma voz e violão, final de tarde, a gente sempre tem. Então tá, Elisa, essa Elisa que é diretora do SESC, obrigado, Elisa. Eu que agradeço por terem aceito o nosso convite. Estamos aí, a gente tá em todas, né? Tá em todas, tem que estar em todas, gente. Isso aí foi o Café Conexão aqui na manhã desta quarta-feira, realizado pelo SESC, né? Realizado pelo SESC, não é a primeira vez que acontece, já teve outras edições e o Dimensão sempre está presente, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos, direto do SESC de Tramandaí, Rogério Amaral e Elias Moreira para o Dimensão News, a rede da informação.